Muito boa noite, saudações. Às vezes você está assistindo em outro horário que não é à noite. Estou aqui com uma pessoa muito querida. É minha advogada particular, inclusive, porque assim, quando você é advogado, você não pode advogar para si próprio. Como você, quando é médico, não deve receitar a si próprio. E além de muita confiança nela como advogada, eu estou tendo essa admiração de recebê-la. Hoje a gente vai falar de coach feminino, de uma reprogramação, principalmente para as mulheres, que ela se especializou nisso. Raquel Pérez, muito bem-vinda ao PPcast. Oi, Paulo, prazer é todo meu, cumprimentando a toda a sua audiência. É sempre bom, não é? Trocar uma ideia com você, é sempre bom a gente conversar. Você que muitas vezes está tão à frente na advocacia, você que é um empreendedor, de fato, não é só um advogado técnico, mas uma pessoa que tem uma visão de empreendedorismo jurídico. E estou aqui, à sua disposição. Vou logo soltar a bomba. A vida é mais dura com as mulheres? Sem vitimismo, é um desafio maior para as mulheres. Eu venho da advocacia, Paulo, você me conhece na minha jornada da advocacia, eu fui sócia de 6 homens, e você acompanhou a minha carreira. Não é que a gente não possa chegar, mas existem bastante desafios para chegarmos numa posição de destaque, de sucesso na advocacia. A mulher tem outras frentes para lidar, tá? Não só a questão da carreira, mas a mulher tem a questão de filhos, a mulher por si só tem aquela questão do cuidar, então ela tem um olhar para a família. Não que o homem não possa, mas nós temos essas demandas de uma forma mais forte. E além disso, eu vou te falar uma coisa que eu tenho trabalhado bastante hoje em dia. A nossa mentalidade, fomos criadas acreditando que tudo pra gente era mais difícil. Então, a partir dessa própria verdade, dessa própria crença que a gente desenvolve, a gente termina trilhando um caminho mais desafiador. Temos uma tendência maior para o perfeccionismo, temos uma tendência maior para cobrarmos muito mais, de nós mesmas. Tem alguns desafios aí bem interessantes. Eu tenho me feito essa pergunta, que às vezes, assim, tá muito em pauta. A pauta tá muito na igualdade entre homens e mulheres. Aí eu comecei a raciocinar sobre isso e, logicamente, por ser homem, a gente tem uma visão diferente intuitivamente ou foi herdada culturalmente, mas é isso. Mas eu perguntei a algumas mulheres: olha, se você tivesse que escolher entre seus filhos e sua carreira, então, assim, normalmente 90%, quase 100% meus filhos. Então há uma tendência natural da mulher com alguma idade dizer: olha, meus filhos são a prioridade, eu preciso dar mais atenção, eu preciso levar na escola, eu preciso estar mais presente. E os homens não vão dizer isso abertamente, mas assim, no fundo, eles acabam optando pela carreira. Não que os filhos não sejam importantes, mas assim, na prática, eles acabam passando mais tempo e dedicando mais tempo à carreira do que aos filhos. E a mulher, naturalmente, também não precisa dizer abertamente, a expressar, acaba dando mais atenção aos filhos do que à carreira. E aí, como é que você vê a mulher de 2023 perante uma circunstância dessa? Ter que escolher: olha, eu sou cobrada profissionalmente dos filhos e eu queria dar atenção aos meus filhos e tenho que dar mais atenção à carreira. E como fazer isso? Como chegar nesse equilíbrio, que a gente fala tanto sobre esse equilíbrio hoje em dia? Perfeito. Paulo, primeiro eu atendo, eu lido dia a dia com as minhas clientes, que em sua maioria são mulheres, e as mulheres hoje estão sofrendo bastante com isso, Por quê? Porque o mercado mudou. As exigências aumentaram. As mulheres muitas vezes são a própria provedora do lar. Então não é uma opção, ela precisa construir uma carreira de resultado porque existe uma outra área para ela dar conta, que é a família, que é a casa, que é o sustento. Então, antigamente, em outro tempo atrás, eu acompanhei muitas advogadas que puderam desistir da advocacia porque tinham uma situação que permitia que elas não investissem tanto na carreira. E assim, isso não é um julgamento, tá certo ou tá errado. Eu acho que não tem o certo e não tem o errado.
Eu acredito que hoje dispomos de ferramentas para que essa mulher consiga construir uma carreira sustentável e ter uma qualidade de vida para que ela possa também ter tempo para cuidar dos filhos e da família. Porque isso é um dilema, isso é uma dor. Imagina o sofrimento de uma mulher que precisa trazer o faturamento, trazer a receita, não é? Porque tem contas para pagar, tem filho para cuidar, e ao mesmo tempo sentir-se culpada por não ser essa cuidadora, porque o nosso instinto, você muito bem falou, os homens são diferentes, as mulheres, nós pensamos diferentes, não adianta a gente quer igualdade de ocupar espaços, mas os nossos drives são distintos, não é? Um homem pensa em quê? No prover, não é? O homem é do fazer, o homem é do agir, a mulher tem um instinto mais forte de cuidar, de nutrir, não é? Não que a gente não possa fazer essas outras tarefas com primazia, mas nós temos nossas tendências, não é? O feminino vai para o cuidar. Quando não agimos assim, nos sentimos o quê? Frustradas, culpadas. E também vou te contar uma coisa, tá? A sociedade é cruel com as mulheres, porque a mulher que trabalha demais não é boa mãe. A mulher que é só mãe não investe na carreira. Então, sempre estamos o tempo inteiro cobradas para sermos perfeitas. E aí onde entra uma grande dor das mulheres. Todo mundo é cobrado para isso, viu? Assim, quando a gente conversa com a mulher, a gente pensa que, olha, é um problema das mulheres. Eu acho que não. É um problema da sociedade. É muita cobrança. Se você só dá atenção à carreira e não dá aos filhos, no caso do homem, você é tido como mau pai. E eu acho, não sei se a proporção é a mesma, Raquel, mas assim, a sociedade vai sempre nos cobrar bastante. E a gente se cobra também, né? Eu acho que muita coisa vem mudando, né, Paulo? Cá pra nós, assim, a sociedade ela vem se transformando. Hoje os pais a gente não pode negar que eles são mais presentes e eles querem ter essa presença. Então eles também estão se cobrando mais. Isso é um fato. E as mulheres também querem estar bem no mercado de trabalho, então elas mesmas também estão se cobrando uma carreira mais bem sucedida. Então é preciso o quê? Hoje em dia é preciso de outros conhecimentos, além da técnica jurídica, para que gere esse equilíbrio. Eu não sei se a gente tem a possibilidade de ter um equilíbrio, porque o equilíbrio é desafiador, né? Tem hora que você vai precisar focar mais na carreira, tem hora que você vai precisar focar mais nos filhos, mas para ter harmonia, satisfação e ter resultado. Me diz uma coisa. Você tem feito, sempre vejo coach, treinamentos, como é que funciona tudo isso? Fazer uma reprogramação de vida, do trabalho, da carreira? Me fala um pouco sobre a figura do coach, principalmente o coach para mulheres, assim, porque é uma sistemática diferente, né? Tem tendências que não são, eu posso dizer, históricas, são até antropológicas. A gente pensa que não, mas assim, às vezes a gente está repetindo comportamentos dos animais, dos primatas, né? Dos macaquinhos lá da selva, que cada um sexo normalmente se especializa numa função, o outro sexo se especializa em outra função, e às vezes a gente traz isso do ancestral comum. Trazem. Né? E assim, hoje em dia a gente está meio que dizendo, olha, isso foi uma imposição cultural, nos colocaram isso, mas aí a gente vai ver em sociedades como as dos primatas, por exemplo, a gente vê que tem papéis distintos, né? Tem papéis distintos. Né? Tem uma dominância, às vezes, do macho alfa, que só quer ter aquela mulher e não sei o quê, e às vezes a gente não sabe até que ponto a gente herdou isso antropologicamente, ou foi culturalmente. Como é que se coloca esse papel da antropologia junto com a cultura e nessa nova sociedade, Raquel? Paulo, primeiro da metodologia, né? Hoje eu trabalho com coaching, mas eu trabalho muito com mentoria, que são metodologias distintas, tá? No coaching a gente tem um método em que o cliente chega com o resultado dele hoje, ele chega com o estado atual hoje, digamos que ele fale de faturamento, que ele fale de tempo, que ele fale que não tem tempo, e ele escolhe aonde ele quer chegar. O papel do coaching é ajudar através de ferramentas que ele trilhe esse caminho de uma forma mais eficaz. Porque muitas vezes sozinho, pelas crenças e outros fatores, a pessoa se perde no meio do caminho. Então o papel do coaching ele vai ajudando o cliente a trazer clareza. Por que eu cheguei até aqui? Sem olhar tanto para o passado, tá? Porque o passado aí você entra em terapias para entender por que aquela pessoa, né, de alguma forma, traz algumas convicções ou, enfim, questões mais emocionais. O coaching a gente trabalha para frente. Você pega o resultado, você
pega o desejo daquele cliente, a vontade de chegar profissionalmente falando. Eu vou falar de carreira, porque hoje tem coaching de tudo, né? De emagrecimento, tem outras áreas, mas vou falar da minha área de carreira. O advogado, a advogada que chega e diz, Raquel, eu tenho esse resultado X. Eu não tenho muito tempo, eu quero gerir melhor meu tempo, eu estou extremamente cansada, eu quero melhorar meus resultados. A gente sai mapeando isso. E ela escolhe, não é o coaching que escolhe onde ela quer chegar. E ela diz, não, eu quero chegar num faturamento X, numa hora de trabalho Y, eu quero ter mais clientes, ou eu quero tirar meu projeto do papel. Eu já tive clientes que queriam tirar o escritório do papel, o escritório físico falando, né? Quero ter minha estrutura e não sei como fazer. Então a ferramenta ela vai te ajudando a trilhar esse caminho. Então, passo a passo, a pessoa vai avançando, vai destravando alguns dos impedimentos, tá? Às vezes é um medo, às vezes é uma insegurança, às vezes é uma falta de clareza. Então esse é basicamente o método do coaching, tá? Na mentoria, o que é que eu faço? Hoje em dia eu trabalho muito com a mentoria, que eu pego a minha experiência na advocacia e eu também oriento, né, como essa pessoa pode ter mais resultados na carreira. São dois métodos diferentes. Hoje eu tenho programas que associam a ferramenta de coaching e muitas vezes eu vou mentorar aquela pessoa, ou seja, orientar que aquele caminho que ela está traçando pode não dar resultado, que aquela rotina dela pode melhorar através de tal ferramenta. Então a gente vai fazendo esse trabalho. Óbvio que essa construção da sociedade ela tem um impacto nos nossos aprendizados, porque somos frutos das experiências que vivemos na nossa infância. E óbvio que as experiências que vivemos na nossa infância, ela parte das experiências dos nossos pais, que trazem a experiência dos avós, e aí você vem falar da ancestralidade. Não é? Então, o que é que nós trazemos, por exemplo? Tem muitas mulheres que foram criadas através da experiência da mãe, que de repente era dependente do pai, e aquilo causava de certa forma um desconforto, enfim, eu estou falando de uma forma bem geral, mas essa mãe diz para a filha, olha, não dependa de ninguém, né? Não dependa de homem, não dependa de ninguém, construa sua carreira, foque na sua carreira. Essa mulher muitas vezes a partir desse aprendizado, ela foca tanto na carreira e ela tem medo de construir uma família. Porque na cabeça, tu lembra daquela crença, sorte no azar, sorte no amor, azar no jogo, sim, ou outro? A nossa geração muito foi criada para entender que a gente não podia ter tudo, que tinha que escolher. E muitas mulheres cresceram com esse aprendizado de que ou você tem uma família, ou você tem sucesso na carreira. Então isso impacta nas nossas escolhas, inevitavelmente. O que eu tenho de memória, o que você tem de memória, o que você acredita, as suas verdades, e temos verdades diferentes porque somos criados em ambientes diferentes, com valores diferentes, com aprendizados diferentes, com filtros diferentes. Por exemplo, o filtro de Raquel a partir de uma experiência não é o mesmo filtro de Paulo a partir da mesma experiência. Então, as nossas experiências, nossas memórias, Paulo, de fato, elas definem as nossas escolhas. Totalmente. Olha, você falou nisso agora, eu tava lembrando, minhas férias eram passadas no sertão, não é? E minha esposa normalmente passava em Gravatá. Aí você diz, férias é todo um network, com quem você tava nas férias, né? Como as férias puxaram a tua vida? Qual foi o network que você fez? Por exemplo, era mais rural, era mais urbano, era mais na praia e tudo. E aí a gente vai vendo qual foi o network que nós fizemos, para onde o passado nos levou. E a gente pensa às vezes que a gente tem todo o tempo do mundo. Raquel, incrível, sabe? Que hoje eu tô tendo essa percepção que algumas vitórias foram vitórias do meu pai, vitórias da minha mãe, do meu avô. Às vezes, olha, para você ter ideia, o ciclo de conhecimentos que eu tenho, não fui eu que conquistei, muitas vezes foi minha mãe que conquistou, foi meu avô que conquistou. E traz isso pra gente, bota na bandeja. Para você ter uma ideia, conversei com um comerciante e disse, olha, já faz 4 gerações, sabe? A geração vai morrendo e as novas gerações vão fazer negócio entre si. Vou até falar o nome dele, Berthier, corretor de seguros. Meu Deus, eu já conheço, eu fiz negócio com o pai. Minha mãe fez negócio com o pai dele. Eu fiz negócio com ele, fiz negócio com o filho dele, estou fazendo com o neto dele. Ou seja, veja como as coisas se amarram, a gente vai gerando confiança e tudo. Então, assim, tem toda uma
história. Às vezes a gente pensa que pode mudar tudo. Olha, é só minha decisão. A sua decisão vai impactar você, vai impactar seus filhos. Não é? Porque teve gente que começou bem na frente da gente, em network, né? Em possibilidades, em acesso, em tudo. Teve gente que não teve esse acesso, teve que começar agora. Então, assim, às vezes a gente já faz muito para o que a gente começou a partir de agora. Teve gente que herdou dinheiro, herdou network, herdou conhecimento, herdou tanta coisa. Então, assim, as pessoas começam realmente de níveis diferentes. Agora, o que eu penso primeiro, o que é que a gente vai fazer com isso? E segundo, as dívidas existenciais. Por isso que a primeira pergunta que eu te fiz, é mais duro ser mulher, porque às vezes a gente se pergunta, tem muita essa dívida existencial. Se você nascer mulher, a vida vai ser dura ou vai ser mais fácil? Se você nascer branco ou negro, como vai ser mais dura ou vai ser mais fácil? Se você nascer gordo ou magro, vai ser a vida é mais dura com gordo ou é mais com magro? Se você tem os olhos azuis, a vida é mais dura, é mais fácil para quem tem os olhos azuis, ou um rosto bonito, ou um rosto feio. E aí, pega essa mistureba toda e diz assim, como é que o coach pode me ajudar? O primeiro princípio que eu acredito, sabe, Paulo, é que o passado, ele pode até nos limitar, justamente por esses aprendizados. A gente pode se apropriar de algo do passado e levar aquilo uma vida inteira. Sim. Mas o passado não nos limita. Ele nos limita, ele pode nos limitar, mas ele não nos define. A gente pode aprender a ter um olhar a partir de nós quando a gente tem consciência para isso. Vou te dar um exemplo. Existe toda essa inconsciente coletivo de que as mulheres são, né, existe mais dificuldade, certo? Existem mulheres que podem ir para o lado de acreditar nisso e criarem uma vida de mais dificuldade. Existem mulheres que, a partir de seus aprendizados, dos incentivos dos pais, não é? Dos exemplos de casa, da mãe, do pai, do incentivo mesmo, dizer, olha, você pode tudo, não há limite para você. Essa mulher aprendeu algo que a vida dela não tem limites. E ela não precisa ter as dificuldades que outra acreditou que tem. Porque, veja, a nossa mente, né? Ela nos guia. A partir desses aprendizados. O coaching, ele ajuda a pessoa, a partir de perguntas, a começar a ter clareza. O que é que te faz hoje ter medo de cobrar o valor dos seus serviços jurídicos? Eu vou te dizer que isso é uma dor muito forte nas mulheres. O que é que te faz hoje ter medo de cobrar? De cobrar baixo, de não conseguir faturar bem? Lá atrás eu aprendi que meu pai quebrou demais. Eu já tive cliente assim, pela experiência ruim do pai com dinheiro, essa pessoa cria uma vida financeira repetindo padrões muitas vezes. Sim. Mas ela não tem consciência disso, tu entendes? Às vezes ela tá só no automático. Por quê? Porque os nossos aprendizados guiam o nosso cérebro para um caminho que o cérebro conhece. Se você entendeu que dinheiro é bom, o teu cérebro te guia para fazer dinheiro. Se você entendeu que dinheiro é ruim porque a sua família sofria por dinheiro, brigava por dinheiro, perdeu dinheiro, você passou fome, o seu cérebro pode te guiar para esse caminho para te afastar do dinheiro. A gente não pode negar o que existe em nós. Mas não somos presos a isso. A gente pode ter uma outra opção, a partir da consciência, de fazer novas escolhas. E aí é onde está o desafio, não é? Aprender a construir uma nova mentalidade, com novos hábitos, com novos aprendizados, para que o resultado possa mudar. Ô Raquel, e trazendo bem para essa pauta atual, a gente vê, por exemplo, eu me lembro que João Olímpio, professor de Direito Penal, ele chegou uma vez e disse assim, jamais pega uma briga com uma mulher. Ele está querendo me botar no fogo. Vou lhe ensinar como você faz. Você que é homem. Ele quer a pauta bélica. Ó, você que é homem. Quando a mulher começar a brigar, só tem uma resposta. Diga assim: é você! E corra. Porque se você der nela, você é covarde. Se você apanhar, você é frouxo. E aí eu vejo muito essas questões hoje em dia de algumas advogadas, por exemplo. Falou isso porque eu sou mulher. Mas é porque o play é pesado. O play de um tribunal, por exemplo, é pesado. Sabe? É homem com homem. O homem. Todos nós que somos advogados, a gente vê a pauta de audiência, a pauta de uma
de uma sustentação oral, meu Deus, é sempre dura, é um litígio. Quando você tá ali para brigar pelo seu... É duro, só que aí eu vejo muita essa questão, olha, é porque eu sou mulher, ele me tratou desse jeito. E aí, você que é homem, já, meu Deus, assim, hoje eu tenho até que ter muito cuidado com o que eu falo para você não ser interpretado dentro de uma pauta feminina, dizer assim, olha, você foi misógino, mais do que você... É porque o play é difícil. Se fosse uma briga com outro homem, também ia ser cacete, porque ali é fight. Aí a gente já vê esse contexto hoje em dia, porque de misoginia, de tudo. Como é que você tem interpretado isso aí, essas questões de misoginia, por exemplo, dentro dos tribunais? Paulo, a gente não pode negar que existe um machismo. A gente não pode negar nisso. Eu uma vez, certa feita, você sabe que eu sou do campo, do chão de fábrica da advocacia, então eu posso falar com propriedade, né? Certa feita, participei de uma audiência, só tinha homens, eu falei algo, não lembro o que foi, agora não me recordo, mas assim, todo mundo riu de mim. E é preciso ter uma postura para a gente lidar com isso. Ou a gente se coloca no lugar só de vítima, ou a gente usa o nosso conhecimento, nossa força para lidar com isso, tá? O discurso hoje tem a realidade e muitas vezes tem algo que às vezes a mulher se reduz ainda mais quando ela se coloca nesse lugar. Eu não tenho força para me colocar de igual para igual aqui. É complexo porque a gente vai tocar em várias ideologias, né? É muito complexo o assunto. O que é que eu trabalho hoje para que a mulher fortaleça a sua mentalidade, a mulher se fortaleça a sua autoestima e sua autoconfiança, porque a partir disso ela constrói o protagonismo profissional. Porque o protagonismo profissional não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí não tem discurso que segure uma mulher que se conhece e acessa o seu poder pessoal, acessa o que há dentro dela. Não tem nada que impeça uma mulher de crescer quando ela sabe o valor que ela tem. E assim, principalmente uma baixinha. Brabo, toda baixinha é braba. Quem? Toda baixinha é braba? Toda baixinha que eu conheço, sabe? Toda baixinha que eu conheço é braba, sabe? E o que foi que eu cresci, meus aprendizados, né? Eu trago muito meus aprendizados, porque eu cresci sendo essa mulher na advocacia, acreditando que eu precisava ser a guerreira com uma armadura para sobreviver no mercado que era eminente, pelo menos na minha época era muito, Paulo. Hoje as mulheres são maioria da OAB. Mas quando eu entrei, a minoria das mulheres iam para a advocacia, a maioria ia para concurso público. Então você imagina, há 23 anos atrás, quando eu entrei no mercado jurídico, o como a gente precisava não, a gente acreditou que precisava botar essa armadura para ir para o game. Certo. Para ir pro game. Eu acreditei. É um game pesado, meu amigão, é um game pesado. Porque a advocacia... Não é só de homem contra mulher, não. Mulher contra mulher, homem porque contra mulher. A advocacia já é uma profissão que não é para fracos, né? É para corajosos. Então, se a gente também não coloca uma postura de respeito, é desafiador. Porque, veja, é o que está dentro, está fora. Entenda que o nosso resultado é reflexo do que comunicamos, de quem somos, do que pensamos. Se eu não me faço colocar numa postura em que eu acredito no meu trabalho, em que eu acredito na qualidade, não acredito em mim, quem vai acreditar, Paulo? Quando alguém desacreditar de mim, eu preciso ser a primeira a entender o meu valor. Só o que é que acontece hoje? Muita gente está esperando que o externo te valide. Que o outro te dê uma chance, que o outro te dê uma oportunidade, que o outro abra as portas para você. O que é que eu falo muito hoje? As mulheres hoje buscam espaços de poder, né? As mulheres buscam espaços. Podemos criar os nossos espaços. Mas será que todo mundo está disposta ou está preparada com uma mentalidade para se segurar nesse espaço? Não. Entende? Tá. É sobre isso. Essas conquistas coletivas, assim, eu vejo que elas são... elas não têm, às vezes, uma essência de dizer assim, olha, todo mundo tem um mérito. Algumas mulheres vão ter muito mérito, outras não vão ter mérito porque não foram atrás, realmente não estudaram. E às vezes a gente quer uma conquista coletiva, quando na verdade a gente tem que ver o mérito de cada pessoa, sabe? E aí eu começo a ver, meu Deus, assim, tem
uma advogada aqui de família aqui em Recife, não vou citar nomes, mas assim, todo mundo treme nas bases quando sabe que é ela que está no... Por quê? Porque é uma pessoa conhecida, aguerrida, tudo, então criou um respeito. Eu não vou ter um respeito porque, essas pautas e tal, mas assim, ela criou um respeito e tanto os homens quanto as mulheres procuram ela, porque, meu Deus, mas ela construiu imagem. É mérito ela dela. Construiu um trabalho. E assim, tem muitas mulheres que... e aqui eu não estou falando de ninguém específico, eu estou falando a partir das minhas experiências, porque hoje eu tenho treinamento, eu atendo mulheres, né? E muitas não se veem boas o suficiente para crescer. Então, por isso que essa mudança ela é tão interna, entende? E eu aqui não estou tirando o mérito ou a vontade ou a nossa busca de ter mais espaços. Eu, assim, não tiro o aspecto... Eu não sei se cotas... Essa questão de cotas é que eu fico imaginando. É complexo isso, né, Paulo? Cota para tudo, né? Cota para tudo. E será que todo mundo está preparado hoje para estar lá? Porque, veja, além de ter um direito, eu preciso ter deveres, obrigações e preparo técnico, inclusive, para fazer jus àquilo que ocupo. Eu acredito muito nisso, eu acredito em preparação, eu acredito em preparação técnica, eu acredito em preparação comportamental, eu acredito em inteligência emocional, eu acredito em habilidades comportamentais que fazem com que aquele profissional seja mais completo, independente de ser mulher ou ser homem, Paulo. Pois é, quando a gente coloca, por exemplo, sei lá, o grupo tal, não vou falar aqui, o grupo tal a gente vai botar 10% ou 15% de cotas. Eu não vejo, às vezes, isso se irradiar para a sociedade. Você acaba, digamos assim, dando esse espaço para aquela pessoa que ocupa aquela cadeira no tribunal, na OAB, no serviço público. Você coloca aquela... Mas aquilo não se irradia para os iguais dele. Entendeu? Assim, aquela cota não se irradia. Então eu fico pensando, a gente tem que trazer essas pessoas à sociedade com méritos, mas eu não consigo enxergar ainda como a política de cotas, seja qualquer grupo, tenha melhorado a vida da sociedade como um todo. Eu não sei se isso, quem quiser ficar à vontade para comentar, isso é bom do debate. Se a gente, quando entra nessas cadeiras, a gente consegue de alguma maneira mudar tudo, ou a gente só consegue mudar pra gente mesmo, entendeu, Raquel? É isso que eu não conseguia ver a virada de chave. Isso é algo que a gente vai ver nos próximos anos. Todas essas discussões a gente vai vendo nos próximos anos. Eu gosto muito de um conhecimento, uma mentalidade que eu trabalhei logo no início. Eu trabalho sempre, né? Para atender alguém, eu preciso que ela desenvolva a habilidade de autorresponsabilidade. Eu acho que isso é que faz um povo crescer. A gente acreditar que o nosso resultado depende de nós. Sem culpar, sem julgar, sem se vitimizar, sem responsabilizar o outro, acreditando que se eu quero crescer, o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí é muito mais fácil a gente dar conta do que a gente tem controle, né, Paulo? Do que é que somos nós. A gente não dá conta de controlar o outro. Não dá conta de controlar o outro. Eu acho que muitas coisas hoje é controlar o que está no externo. Controlar o que está no interno. Por exemplo, se eu não tenho hoje segurança de crescer, de construir uma carreira, de ter mais clientes, o que é que eu preciso? Reclamar que o mercado está ruim ou trabalhar a mim mesma? Sim. Porque tem muitos advogados que a culpa é a OAB, a culpa é o mercado, né? A culpa é a crise. Sempre tem alguém para ser responsável por o seu insucesso. E de tanto que eu estudei, nos últimos anos, tanto que eu estudo e de tanto que eu vejo o resultado nas minhas clientes, é que o resultado é a partir de nós, dessa construção dessa mentalidade. Por isso que no coaching ou na mentoria, a gente não vai procurar os fatores externos, a gente vai entender o mercado, ela vai entender o que ela tem de recursos como pontos fortes. O que você tem como pontos fortes? Ah, Raquel, eu sou comunicativa. Eu já tive uma cliente que ela não se via como uma pessoa ousada, ela não se via como uma pessoa comunicativa, ela foi criada por um militar, então essa criação abafou o potencial dela de crescer. Preste atenção nessa história. Abafou o potencial dela de crescer,
Por quê? Porque muitas vezes se você tem uma criação que diz, olha, não pode falar alto, não pode ousar, esse não é espaço de mulher, né? Você tem aquela criação, essa pessoa não se sente com recursos para agir de tal forma, com suas ferramentas. Ela é uma mulher que tem um perfil mais dominante, ou seja, é um perfil de comando, é um perfil de liderança, é um perfil de ousadia, tudo isso, e ela não via isso. Ela fez uma ferramenta comigo, a análise perfil comportamental. Na análise perfil comportamental, a gente faz um software, né? É um estudo a partir da metodologia DISC. Ela faz uma avaliação, ela responde a um software, ela faz essa avaliação e o software emite um relatório em torno de 40 páginas sobre as tendências comportamentais dela. Os traços mais predominantes, os traços menos predominantes, né? Beleza, tu tá falando e aí... Primeira pergunta que eu faço aqui para uma candidata advogada: você é de palco ou você é de bastidor? Pronto. Você quer atuar despachando com juízes ou você quer ficar num cantinho peticionando? Meu Deus, vem de dentro essa resposta. Mas né? as pessoas não veem isso, né? Eu vou lhe trazer essa clareza, porque hoje eu atendo escritórios que fazem esse mapeamento antes de contratação. Por quê? Porque, veja, Paulo, se eu não me apropriei de quem eu sou, porque lá na minha infância eu não podia falar alto ou não podia me comunicar, porque por algum motivo eu acreditei que aquilo era ruim, eu abafo esse recurso. É como se você tivesse uma caixinha de ferramentas e você não visse as ferramentas que tinha ou não usasse. Então, essa cliente, quando fez a análise de perfil comportamental, ela estava numa advocacia bem meio que estagnada, ela tinha receio de crescer, ela era autônoma, tinha receio de crescer. E ela viu as ferramentas de fato, ela acessou a caixinha de ferramenta dela. Caramba, eu sou uma pessoa que eu tenho ousadia, que eu tenho um comando, que eu sou uma pessoa de liderança. Ela foi se apropriando daquilo. Essa pessoa voou. Na pandemia, ela tirou o escritório do papel, ela comprou um imóvel e montou o escritório na pandemia. Acabei de ver, ela tem depoimento na minha rede social. Acabei de ver essa semana ela recebendo um prêmio, porque ela desenvolveu uma área muito para a área de saúde. Ela pegou a expertise dela de saúde e ela tá voando. Bastou o quê? Virar uma chavinha. Quando a gente fala autoconhecimento, todo mundo acha bobagem. Não. É a partir do autoconhecimento que a gente acessa, às vezes, aquilo que a gente nem enxerga e nem se apropriou. Então, veja, você quando pergunta numa entrevista quais são os seus pontos fortes, se aquela pessoa não foi estimulada a desenvolvê-los, a viver ele e ter clareza de quem são os pontos fortes, ela não vai saber te responder. Se ela foi criada, por exemplo, e ela repetiu o padrão dos pais, digamos que ela seja extremamente comunicativa, mas os pais extremamente introvertidos e ela repetiu o padrão dos pais, ela virou uma pessoa introvertida, ela não se vê como comunicativa. E o contrário também é verdade. Eu atendi um funcionário de uma empresa, que eu fiz um mapeamento da liderança. E aí ele tinha o perfil do introvertido, ele tinha o perfil do mais calado, do mais tímido, e ele tinha um cargo de líder. E aí eu coloquei pra ele, deve ser um desafio pra você liderar, se comunicar, lidar com pessoas. Ele fez, não é não. Eu disse, o que foi que você já viveu até hoje? Ele fez, eu fui de igreja. Na igreja eu fui estimulada, porque a igreja estimula a liderar, se comunicar, sempre falar em público. Ou seja, você tem um perfil comportamental, isso te traz tuas tendências, mas isso não te limita. Você pode desenvolver padrões a partir das suas experiências. Quem viveu em igreja e é mais tímido, possivelmente tem um desenvolvimento de habilidades que não tem naturalmente. Percebe? Então, essa pessoa já vai se ver como algo que na caixinha de ferramenta não tem, mas ela desenvolveu. Porque nossos comportamentos, nossas habilidades são treináveis, Paulo. São treináveis. O nosso cérebro, ele tem a plasticidade neural, ele consegue, desenvolver novos comportamentos a partir de estímulos. Eu tenho clientes, por exemplo, que não são de palco, fez o processo de coaching comigo, porque me procurou e disse, Raquel, ela tem um cargo público, e ela disse, Raquel, preciso me sentir à vontade palestrando, porque o meu cargo exige, de vez em quando eu sou entrevistada, e eu quero construir um produto no digital. Ela não tinha nem Instagram. Porque ela tinha vergonha de falar em público, em todos os termos, aquela tímida extrema. Sim. E aí a gente começou a fazer o processo. Essa pessoa hoje tem uma rede social mais ativa do que a minha, se você brincar. É uma pessoa que se comunica super bem. Ela tem um produto para concurseiros. Hoje ela é mentora de concurseiros. Ela tem depoimento na minha rede de que passou a fazer melhores audiências
passou a se relacionar melhor com a equipe. Por quê? Porque ela não tinha uma habilidade, mas a gente trouxe clareza e trouxe o desenvolvimento dessa habilidade. E aí eu já vou entrar em outro ponto que você falou duas coisas agora, Instagram e habilidades, Instagram, eu tô sem aguentar mais no Instagram, com tanta gente me ensinando a você ficar rico. Então isso tá me dando um abuso. É um abuso que eu tô ficando, sabe? Olha, saiba como ganhar X por mês, 6 dígitos. Os caras falam, parece que até tá muito milionário fácil por aí. Eu não sei, no teu Instagram, não sei no Instagram aí da pessoa que tá assistindo. Mas no meu tá me dando um abuso. Essa história de faça 6 dígitos, é só... Como é que você que é coach, e coach foi uma coisa que teve uma hora que todo mundo também achou que era uma brincadeira de criança, também. Sabe? Como é que tu vê isso aí, esse monte de coach que não é coach, que o cara tá se apresentando e essa história de vou te ensinar a ficar rico e tal, como é que tu vê essa questão de tanta gente ensinando a ficar rico por aí? A sociedade vive de modas, não é, Paulo? De o boom das coisas, né? Todo mundo quer o que é mais fácil, o que parece ser mais fácil. Eu lembro que quando eu entrei na advocacia, logo depois teve um boom da faculdade, não sei se você lembra, porque quando eu entrei tinha católica, federal, né? Aquela coisa muito restrita, depois veio o boom das faculdades e todo mundo quis ser advogado. Depois veio o boom das academias, todo mundo foi para ser personal. E as carreiras, né? E veio essa sazonalidade de mercado. E veio a vez do coaching. Quando eu procurei o coaching, eu procurei como uma ferramenta para me desenvolver como líder. Né? Eu estava no escritório, então eu tinha os desafios. Eu queria ser uma pessoa com a melhor performance, a melhor liderança, a melhor comunicação. E eu procurei o método para isso. Não procurei como plano B, não procurei como nada. E aí foi um dilema para mim, me decidir. Depois que eu comecei a atender para fazer meu TCC, não é? A nossa sociedade, o escritório se rompeu, cada um foi para o lado. E aí eu pude decidir se de fato eu, né, continuaria na advocacia ou desenvolveria esse lado de desenvolver pessoas. Por muito tempo eu me questionei, digamos, eu tinha vergonha do mercado estar tão... cheio de pessoas que não têm a competência de fato e se aquilo iria contaminar uma carreira que eu construí com tantos anos. Você me conhece na advocacia e me apresentar como coach, como é que eu fico? Né? E o que é que hoje eu não tenho o menor problema de você me chamar de coach, de mentora, de qualquer coisa. Eu não tenho problema de quem faz piada disso, porque quando você conhece o seu valor e quando você conhece o seu resultado e o seu trabalho, não é o título que te define, né? Então, o que acontece para as pessoas falarem tanto de quem faz dinheiro, de quem faz coaching, de quem faz qualquer outra coisa, é porque essas pessoas não representam, não entregam talvez aquilo do que elas prometam ou não são a tudo aquilo que falam. A rede social hoje virou uma vitrine para a pessoa dizer o que quer, né, ser o que quer, mostrar o que quer. Todo mundo, o que é que eu percebo hoje? Todo mundo na advocacia quer ensinar o outro. Não tem nem 5 anos de carreira, não tem nem 2 de carreira, já quer ensinar os outros a construir uma jornada de sucesso. Caramba, tu nem vivenciou. Tu nem vivenciou os desafios, talvez você nem conheça bem o próprio mercado. E aí o que é que acontece? Isso me preocupa? Não, eu acho que o próprio mercado seleciona. Porque você, Paulo, vai ter condição de ver aquela pessoa que está dizendo ganhe mais. Quem fez o resultado, quem pode te ajudar, e você vai ver quem não. Você mesmo, o mercado ele vai começando a peneirar, a tirar o joio do trigo. Ficam os que realmente vão vendem aquilo que entregam, aqueles que dão resultado. Então é uma seleção natural do mercado. Óbvio que a internet expandiu isso, porque tornou tudo muito fácil, né? Se antes a gente construía uma carreira no offline era extremamente desafiador, porque você tinha um ciclo pequeno de alcance, a internet tornou tudo muito potencializado. As brigas são muitas brigas, os fake news são muito fake news, né? O que é bom, às vezes, é muita propaganda do que é bom e às vezes não é tudo aquilo. É muita coisa que né, que se expande, porque o digital, ele potencializa tudo. E a gente precisa entender que a gente está num novo tempo. Esse tempo em que não é mais aquele quintal que a gente vivia e construía uma carreira. Pois é. A carreira hoje ela é para o mundo. Eu atendo pessoas para além de Recife. Aliás, eu atendo mais pessoas fora do que aqui em Pernambuco.
Então, o que é que vai sustentar quem diz que lhe ajuda a ganhar dinheiro? E que tem excelentes profissionais que podem ajudar os outros nesse caminho. Podem existir metodologias que ajudem muitas pessoas, tirando quem está fazendo sua aventura, né? O que é que vai ajudar? É você dar resultado. Eu acho que as coisas não mentem quando tem resultado. Pois é, a gente vive esse dilema. Você concorda com isso? Concordo, porque, veja, a gente estava criado, por exemplo, eu ainda agora falei do meu avô, que meu avô passou de network, a chance que ele me deu fazendo isso. Aí quando você diz assim, qual é o network que eu tinha no interior do Rio Grande do Sul? Nenhuma. Mas aí você hoje tem clientes lá que não te conhecem pessoalmente, às vezes te conhecem via online. Mas assim, se criou essa questão nova. Por exemplo, psicólogos. Hoje eu conversei com uma psicóloga outro dia, ela dizendo, olha, eu tenho clientes no mundo todo, menos em Recife. E aí, eu menos acredito. Em Recife. Eu tenho um cliente no Japão que às vezes dá que são 12 horas de diferença e tal. E assim, potencializou. Antes você tinha que ter a psicóloga do seu bairro, porque se você fosse pegar para outro bairro não dava mais tempo. Hoje você consegue ter um cliente no Japão e etc. Então, ao mesmo tempo que a gente virou aldeia global, a gente às vezes não teve esse contato todo. O vovô não teve oportunidade de passar esse cliente para mim. É uma onda nova. E outra coisa, no Instagram a gente vê, meu Deus, eu tô 47, tô ficando velho porque, meu Deus do céu, tem gente que posta 40 fotos no dia, colegas de profissão, amigos. O dia todo tá postando foto. Será que o cara tá trabalhando? Tá trabalhando. Será que ele consegue atender essa demanda toda aqui no mundo todo? E eu tô tentando raciocinar com a cabeça deles, porque assim, o cara posta muita foto, é um meio novo. Não sei se é vaidade ou é realmente business, ou eu ainda não consegui captar. E assim, parece que eu já estou vivendo um mundo bem diferente dessa galera de 20 anos que já começou com o Instagram na cabeça, sabe? Existe essa resistência, tá? Eu atendo muitos advogados, existe a resistência. A maioria não tem Instagram, a maioria não usa o Instagram como uma plataforma de construção ali da autoridade, como uma vitrine mesmo, porque a gente não pode negar que é. Hoje o cliente, Paulo, para contratar, muitas vezes ele vai no Instagram da pessoa para ver. A gente sabe que médicos têm Instagram, a pessoa às vezes tem uma indicação, mas ela vai no Instagram. É uma plataforma em que as pessoas hoje se acostumaram a adquirir produtos e serviços. A gente não pode negar isso. É o novo. Nós somos de outra geração. Nós precisamos entender qual é o movimento hoje para saber como a gente utiliza isso da melhor forma. O que é que acontece? Muitos advogados vão para essa plataforma sem saber o que querem dela e como utilizar ela a seu favor. Então tem muita gente fazendo besteira. Tem muita gente, ao invés de construir uma imagem de valor, uma marca de valor para o mercado, está desgastando a imagem. Porque uma pessoa que é um profissional, que ele tem uma agenda ocupada, óbvio, né? Ele tem uma agenda de atendimentos, ele chegou numa advocacia de referência, de resultados, ele não vai ter tempo para estar postando 40 fotos. Concorda? Totalmente. Uma pessoa que está postando 40 fotos, ela precisa pensar o que é que eu comunique, o que é que eu quero com isso. Exatamente. Porque toda comunicação, veja, tudo comunica. Até o silêncio comunica. Até o silêncio comunica. Até você estar na rede social e você não postar nada também é uma comunicação. Né? Muitas pessoas entendem que às vezes aquele profissional não está com aquela estrutura ali. Pode achar ele um amador, porque ele não está bem posicionado hoje numa plataforma que é o futuro. O digital a gente não pode negar. O digital chegou para ficar. Não tem retrocesso. Não. A advocacia ela é mais conservadora no uso de digital? E ela sentiu a pandemia porque os advogados não estavam no digital e o cliente muitas vezes já estava no digital e o digital por muitos foi possível utilizar como uma forma de aprimoramento profissional. E para outros nem sabiam, por exemplo, eu atendi clientes que não sabiam nem fazer reunião no Zoom. Porque, veja, a tua postura no offline e no presencial, ela é diferente da postura do online. A gente se comunicar numa rede para criar conexão é diferente, porque aqui, veja, eu estou junto de você, você está vendo minha postura corporal, você está vendo meus rostos, minha expressão, você está falando comigo olho no olho. Como é que você gera uma conexão com o cliente, com a tua audiência no online? É preciso que você entenda, você comece a entender como você comunica, o que você quer comunicar,
quem é o teu cliente, se ele está ali, se você se comunica de uma forma, que resultado você gera. Então, teve gente que começou a fazer brincadeira no Instagram, por exemplo, usar o Instagram como uma plataforma, às vezes, de brincar. Se o cliente passa e olha, às vezes até piada com o cliente, percebe? Advogados e advogadas fazendo dancinha. Pronto. Aí, assim, eu sou de uma linha mais clássica, né? Eu sou de uma advocacia de uma mentalidade diferente e eu oriento muito nesse sentido. O que você quer com isso? Porque tudo gera um resultado. Não tem o certo e o errado. Tem que, se você faz dancinha, você tem um resultado. A tua audiência te vê de uma forma. Se você passa um conteúdo na sua mesa do escritório, se você fala sobre um conteúdo jurídico, se você tem uma postura, uma comunicação, isso tem outro resultado. Qual o resultado que você quer? Essa é a pergunta que eu faço para cliente. O que é que você quer comunicar? Qual é o resultado que você quer? Qual é o cliente que você quer alcançar? Raquel, como o tempo está acabando, você ainda agora falou, teve a onda dos concursos, meu Deus, como eu lembro disso, sabe? Eu acho que a classe média do Brasil inteira disse: se eu não passar no concurso, eu não ganhei minha vaga no céu. Era tipo uma obsessão de ter o cargo público. Virou uma obsessão mesmo. Tanto é que era cursinhos e mais cursinhos. E o pessoal meio que disse: olha, eu preciso conquistar meu cargo público e posso fazer alguma coisa por fora. Mas assim, ganhar o cargo público, ganhar a estabilidade, ganhar um bom salário, ganhar o básico através do concurso público, eu acho que virou um mantra da classe média nacional, sabe? De dizer assim, tenho que passar no concurso público. Hoje eu já não vejo, até porque é o seguinte, veio a internet com tudo. Por exemplo, hoje o trabalho do INSS, uma boa parte é feita por robô, sabe? O robô vê se o cara faz a contagem do tempo de serviço, conta o tempo, concede ou não concede, ou seja, tirou a vaga de um monte de servidor que tinha que começar um processo e tal. Então tudo mudou e assim a demanda por concurso público a gente vê que não está mais daquela forma grande porque diminuiu o número de concursos. Aí eu vou para Raquel. E o nicho da advocacia? Tem espaço para a faculdade, muita aluno em cada faculdade. O tamanho do mercado é o tamanho da quantidade de alunos que foi formado, Raquel? Bora lá, Paulo. A época do concurso era muito cultural, né? Procurar os nossos pais, né? Lá atrás, o concurso público era valorizado pela segurança que representava. Como o mundo mudou, isso também vem mudando. Vem mudando para a advocacia também. Você enxergar o mercado de trabalho da advocacia não só mais como advogado que vai para processos de litígio, por exemplo, porque a maioria acreditava que quando o cliente vinha tinha que ter um litígio, tinha que ter um processo. Hoje eu tenho um programa de gestão de carreira que é o Protagonize, que a gente fomenta essa reflexão em que espaço eu posso ocupar dentro da advocacia com o meu conhecimento jurídico, com as minhas habilidades. Vou te dar um exemplo. Às vezes o advogado não se vê como uma pessoa que pode fazer um preventivo bom na empresa. Ele pode ser um consultor, ele pode ir para uma área para consultar. Ele pode atuar dentro de empresas, né? Não precisa necessariamente ter o escritório próprio. Ele pode ser um empreendedor, um intraempreendedor dentro do escritório de outra pessoa. E ali tem uma carreira que ele pode, por exemplo, estar mais na área comercial daquela carreira, ele ser uma pessoa que vai mais para o campo de audiência. Dentro da advocacia, existem, digamos, cargos diferentes. Concorda? Você vai ter aquele advogado dentro do teu escritório que ele é extremamente técnico. Se eu não me conheço, eu não sei qual é o meu lugar e a cadeira melhor para eu ocupar dentro da advocacia. Aí, por influência e por desconhecimento, todo mundo quer fazer o que todo mundo faz. Eu acredito que cada vez o mercado para a advocacia ele é um mercado fértil. Agora, enquanto você não entende o mercado, enquanto você não entende de si, você não sabe como usar o seu conhecimento jurídico para monetizar e solucionar os problemas do mundo. Porque, veja, eu tenho uma cliente que ela é do jurídico, mas ela é do jurídico interno de uma grande empresa. A gente foi trabalhando a carreira dela já há 2 anos. Ela foi alçando cargos e agora ela recebeu uma proposta para um cargo que não é mais nenhum técnico. Ela vai coordenar as áreas que fazem a interface entre tecnologia, jurídico, né? E a parte de gestão desse jurídico interno. Perceba que o mercado, à medida que ele incha de profissionais, ele também abre um leque de possibilidades.
Como? Aquele profissional que ele se forma em direito, eu vou te dar só um exemplo que daqui a pouco vai crescer mais. Aquele profissional que se forma em direito, mas ele não gosta tanto de advogar, mas ele conhece a rotina de um escritório de advocacia. Ele não se vê tão vocacionado para a advocacia raiz, digamos assim, né? Do dia a dia, de petição e tal. Mas ele ama tecnologia. Ele entende tudo de tecnologia. Ele pode ser um profissional dentro do teu escritório que te ajude a utilizar a tecnologia para você fazer uma melhor gestão de processos, para você fazer uma melhor gestão de pessoas, para você, né, fazer melhor gestão interna e encontrar soluções para que você tenha, por exemplo, estudo de casos, você tenha dados, Então essa pessoa, ela vai se formar em direito, mas ela vai somar conhecimentos para carreiras novas que nem estão aí, ou que as pessoas nem estão enxergando. Qual é o desafio do mercado hoje? É você se conhecer bem, e isso para mim é uma condição inegociável. Aquele profissional que não se conhece, não conhece suas habilidades, não sabe o que ele quer, não tem clareza, não sabe dos valores, não entende de si e desenvolve a parte comportamental, porque o mercado hoje contrata por currículo, tá? Mas ela demite por comportamento. Então, se você não se conhece bem, você não vai enxergar as possibilidades de como utilizar o teu ativo de conhecimento e os teus recursos de comportamento a favor do mercado. Totalmente. Olha, eu outro dia eu me impressionei com uma estagiária, um currículo e uma entrevista que era, meu Deus do céu, sabe? Assim, uma tranquilidade, uma segurança. Aí não se revelou a pessoa que era, sabe? Foi espetaculosa demais a apresentação. E na prática, com poucos dias, a gente percebeu que não aguentava. Pediu até para sair. A técnica ou o comportamento que não aguentava? O comportamento não aguentou o mínimo de pressão. Então, assim, eu disse, meu Deus, uma pessoa que mostrou um currículo, uma apresentação, foi muita preparação para a apresentação e conseguiu enganar num primeiro momento para mostrar o que ela não era, sabe? De dizer assim, eu sou uma pessoa assim, e quando a gente, meu Deus, não pediu até para sair porque não aguentou a pressão. E a gente fica dentro dessa impulsão. Olha, ela mesmo pediu para sair porque não aguentou a pressão. E aí daqui a pouco vem outra questão, se eu estou botando pressão demais. Teve uma pessoa um estagiário lá em São Paulo, que teve uma história que eu não posso falar, mas se jogou lá da janela e aí foi o escritório que colocou. Sim, teve uma situação assim. Demais. E aí você começa a dizer, peraí, quais são os limites? E tudo vira um espetáculo, né? E aí, quem conhece o mundo jurídico diz, olha, é fight, é mundo real, é briga de rua quase, só que nos tribunais. Então, assim, a gente vê às vezes as pessoas bem preparadas demais na teoria, quando chegam assim, não aguentam, sabe, Raquel? É uma vida muito pesada. E aí você que está nos assistindo, eu vou dizer o seguinte, quando você quiser contratar o seu advogado, o seu médico, o seu engenheiro, você tem que conhecer primeiro o que é que os clientes falam dele. Isso é muito importante. E o que é que os colegas falam dele. Porque é uma visão totalmente diferente. Um cirurgião plástico. Pode ser que as clientes adorem, porque o cara deixa ela lipada, mas os colegas dizem, esse cara é um louco. Esse cara bota uma quantidade de anestesia, tira uma quantidade de gordura, ele faz umas coisas que só quem sabe, mas não é quem sabe da visão do cliente, é a visão dos colegas assim, que acompanharam. E a gente também sabe, Raquel? Eu pelo menos, quando eu converso com uma pessoa da área jurídica, com 5 minutos de papo, eu digo, pô, esse cara, ele tem firmeza emocional para aguentar um fight. Ou o cara não tem, ou o cara faz uma apresentação bonita, e a gente sabe o conteúdo. Então, eu sempre faço essas diferenciações. Pergunta ao cliente, pergunta ao colega, e também você tem que conhecer a pessoa, se a pessoa realmente dá a resposta que você precisa, sabe? Se ela responde aquilo tudo ou se ela é muita encenação e pouco resultado, né, Raquel? Mas sabe como você tem mais precisão? Com o assessment.
Assessment. Eu nunca ouvi falar de assessment. Vamos lá. Assessment é uma ferramenta hoje que revela aquilo que eu estava dizendo, o nosso perfil comportamental. E é muito usado no mundo corporativo, mas no mundo jurídico pouquíssimo usado, Paulo. No mundo corporativo hoje, o assessment é feito para recrutamento, para treinamento. Por quê? Porque quando você vai pedir o currículo, a pessoa pode dizer o que quer. Ela pode ter a boa técnica, ela pode ter experiência, mas, por exemplo, ela não ser o perfil que aguenta a pressão. No assessment, a gente entende. Assessment é uma metodologia que revela as nossas tendências de comportamento a partir da metodologia DISC, por exemplo, que é a que eu uso. Nós temos 4 perfis comportamentais, tá? Vou falar rapidinho aqui, depois você vê o tempo que dá para ir para a versão final. Nós temos 4 perfis comportamentais: dominante, influente, conforme, estável. Dominante é o perfil que aguenta a pressão, bom. É um perfil de ousadia, é um perfil que vai para o quê? Para o embate, porque o foco dele é o resultado. Então são pessoas, quando você vê pessoas com postura mais de liderança, de mais firmeza, muitas vezes a voz mais firme, a postura corporal, não é aquela coisa mais, digamos, armada, assim, aquela pessoa, ela tem um traço de dominância, muito possivelmente. Então essa pessoa, ela suporta mais pressão, ela é uma pessoa que ela é ousada, ela gosta de desafio. Então na advocacia são pessoas que vão para o embate com muita facilidade. Por quê? Porque dentro dela ela tem essas habilidades inatas, essa tendência comportamental, que de acordo com o estímulo externo é a tendência que responde. Por exemplo, na hora da pressão, ela segura a pressão. Na hora de abrir um caminho novo na advocacia, ela é uma pessoa usada, ela tem essa visão. O influente é um perfil que ele é mais focado em pessoas, em relacionamento. Então é aquele perfil mais comercial, aquele mais comunicativo, aquele perfil de palco é o influente. É uma pessoa que gosta de influenciar. Então quando você pega uma pessoa que ela tem mais facilidade de negociação, de estar no meio de pessoas, ela tem esses traços mais fortes. O conforme é aquele perfil mais analítico, é aquela pessoa que adora planilhas, que adora a técnica jurídica, que vai buscar a agulha no palheiro. Com certeza é o conforme, ele te entrega mais qualidade. Por quê? Porque ele quer agir conforme a regra, então ele vai procurar tudo para o resultado ser de qualidade, ser quase perfeito. É uma pessoa que ela busca muito a perfeição. E o estável é aquele que busca segurança. Como ele busca segurança, uma das maiores habilidades de quem é estável é ser planejador e evitar conflitos. Então, quando você pega aqui na sua equipe alguém que evita conflito, lida bem com as pessoas, consegue harmonizar o ambiente, aquela pessoa que cuida mais, que é o bom atendimento para o cliente, que os clientes amam, porque aquela pessoa que é boa ouvinte, tem escutatória ativa, ela é mais estável. Nós temos 4 dentro de nós, distribuídos em percentuais distintos. Você pode ter um perfil puro, um duplo e um triplo. E aí, quando vem para a carreira, existem tarefas que se adequam melhor para determinado perfil, existem tarefas que se adequam melhor para outro. Qual é o erro da advocacia? Voltamos lá no começo. Vamos amarrar fechando com isso, com essa explicação técnica. O que acontece com a advocacia, Paulo? Você quer contratar alguém, você quer botar aquela pessoa no lugar e não sabe se ela tem a competência, não digo técnica, mas se ela tem as competências comportamentais para executar as tarefas, aquela pressão que aquele lugar dá, às vezes o detalhe que aquele lugar pede, vamos dizer, as características daquele cargo. E aí começa o erro. A gente contrata e encaixa a pessoa numa cadeira. Digamos que você tenha hoje aqui um ônibus, o seu escritório seja um ônibus, e tenha uma cadeira para cada cargo específico, tarefas específicas e características específicas. E você está botando todo mundo trocado. Quando a pessoa está na sua cadeira certa, ela tem uma melhor performance. Quando a pessoa está na cadeira certa, ela te dá melhor resultado. Quando a pessoa está na cadeira certa, ela faz com que ela se sente mais, digamos, motivada e mais satisfeita com as tarefas que executa. Como a advocacia é muito abrangente, o que é que faz? A gente contrata o advogado que é que ele seja bom em tudo. 360. Aí essa pessoa começa o quê? Rapaz, eu não sou bom comunicador, eu não sou bom. Eu não sou bem feito. Ele começa a errar na comunicação. Aí você bota ele, de repente, para se comunicar e despachar com o juiz. Aí ele vem dar um resultado ruim. Qual é a falha? A falha está aí na escolha e no olhar do líder. Que se você não conhece de pessoas, já dizia Simon Sinek, né? Eu adoro essa frase. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Porque negócios e advocacia são feitos de pessoas para pessoas. A gente precisa se conhecer
e conhecer o outro para selecionar. Quando a gente começa a entender isso, parece que abre assim uma janela, vrá, na sua frente. Raquel, mas eu não posso botar uma pessoa para fazer outra coisa? Pode. A pessoa pode desenvolver habilidades. Mas tenha certeza que ela vai ter mais velocidade e mais qualidade naquilo que é inato dela. E aí, quando a gente faz o assessment, é o mapeamento. Abílio Diniz, em um dos períodos do Pão de Açúcar, que estava em crise, Abílio Diniz tomou uma decisão estratégica de gestão. Eu gosto muito de ouvir ele, porque ele é um gestor, né, digamos, referência. E aí ele fez o assessment da liderança. Eram 11 líderes. Isso é uma matéria, depois eu posso te mandar. Ele fez o assessment da liderança. E ele não precisou demitir ninguém. Ele trocou determinados líderes, às vezes que estavam no lugar errado. E quando ele fez essa dança das cadeiras, o resultado aumentou. Porque eu vou te dizer uma coisa. Líder, por exemplo, que seja de uma área comercial de uma empresa. Precisa ser uma pessoa que bota pressão. Precisa ser uma pessoa focada em resultado. Mas tem líderes que estão lá na gestão de pessoas para atender as pessoas e acolher e trazer um desenvolvimento dessas pessoas. Essa pessoa, se ela botar pressão, ela causa burnout, às vezes, no outro, né? Porque, assim, essa área não pede esse tipo de liderança. Para cada perfil comportamental, eu tenho um estilo de liderança diferente. Eu tenho líderes mais motivadores, eu tenho líder mais por controle, eu tenho líder mais por resultado, eu tenho líder mais por planejamento. Depende da área de uma empresa, eu tenho líderes e pessoas para lugares distintos. E é isso que aumenta não só a performance na advocacia, mas aumenta o faturamento, viu? Para fechar, vou jogar uma bomba no teu colo. Uma vez eu ouvi de um empresário que disse que o melhor funcionário, se ele tivesse que escolher de olhos fechados, olha a bomba que eu vou jogar no teu colo. Pode jogar. Ele disse, olha, se eu tivesse que escolher de olhos fechados e sem escutar, entre todos os candidatos, eu escolheria uma mãe solteira. Por que disso? Porque ela vai dar a hora extra que precisar, sem precisar cobrar muito. Ela vai se cobrar a si própria, e assim eu uso a natureza a meu favor. O que é que você acha desse contexto? Motivadores. Na contratação, você precisa entender sonhos e motivadores de cada pessoa. Porque as pessoas têm motivadores diferentes. Vou te dar um exemplo. De novo, quando a gente faz esse assessment, a gente começa a entender as motivações e os valores das pessoas. Tem pessoas cujo valor é altruísmo. Ela quer ajudar pessoas, então é uma pessoa muito mais disponível, é uma pessoa que gosta de ajudar pessoas, então ela vai entender a dor melhor do teu cliente, ela naturalmente se conecta com a dor do outro, porque ela tem um valor altruísmo bem elevado. Aí eu pego perfis que tem o valor poder lá em cima. Essa pessoa quer ascender no cargo, ela não se conforma em ficar numa empresa que não tenha um plano de cargos e carreiras. Por quê? No último escalão, no último, por quê? Porque qual é o valor dessa pessoa? Qual é a motivação dela crescer? Então, veja, faz parte do escopo de uma seleção e de uma entrevista entender esse profissional. Porque quando você quer resultado, Paulo, você precisa apertar o botãozinho certo. Você precisa estimular aquele profissional da forma certa. Se você tem um profissional cujo sonho é crescer na carreira e hoje você não tem espaço aqui dentro, digamos, para gerar qualquer crescimento, quando você contrata essa pessoa, tem uma hora que bate no topo e ela vai ficar extremamente insatisfeita porque o que move ela é o quê? Crescer. Então, de novo, o problema não é A, B, C, D. É como se fossem peças de xadrez no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Cada um jogando um jogo alinhado, tecnicamente claro. E quem é o técnico precisa conhecer esse tabuleiro de xadrez. Porque eu sempre... Quando eu escutei esse cara, eu já vi isso em estagiários. Assim, o estagiário que tá louco pra crescer e diz, eu vou passar por cima de tudo. É aquele estagiário que eu disse, arruma um estágio porque eu que sou teu pai, eu tô te recriminando. Então são dois perfis totalmente diferentes, né? E assim, eu já notei que o pessoal que o pai que manda, olha, eu não entrava. Eu trago pessoas que estão loucas assim pra poder realmente crescer, porque senão a história desse cara, da mãe solteira, a única coisa, cara, essa mulher realmente vai botar comida na boca das crianças, ela vai fazer uma cobrança de dizer assim, eu tenho que ter responsabilidade. Eu acho que
essa questão da responsabilidade. E aí, quando a gente vê uma pessoa que... É o comprometimento, né, Raquel? Ela tem um comprometimento tão forte com os filhos que ela precisa ter um comprometimento muito forte com o trabalho dela. Mais do que comprometimento, ela tem uma necessidade. E a gente precisa conversar com a necessidade do outro da forma correta. Porque se ela tem uma necessidade por trás, aquilo impulsiona ela. Por isso que a entrevista, hoje em dia, o grande equívoco dos escritórios, Paulo, é olhar currículo. Currículo não diz nada, meu amigo, porque a técnica hoje, ela é commodity. Você vai encontrar no mercado, você mesmo falou, saem não sei quantos advogados no mercado. Todo mundo tem a técnica. Às vezes está mais aprimorada, né? Tem mais experiência, mas a técnica, pela técnica, ela é commodity. O diferencial hoje do mercado é o comportamento. A forma como eu coloco a minha técnica a serviço do mercado, com inteligência emocional, com autorresponsabilidade, puxando o comprometimento, sabendo onde eu quero chegar, sabendo os meus valores, tendo clareza da carreira que eu quero construir. As cegas, às vezes a gente, é o que eu digo, né? Nós somos Ferraris. Se a gente não entende que somos Ferrari, temos as características de uma Ferrari, muitas vezes tem muito profissional se conduzindo como um Fusca no mercado. Eu vi isso hoje, o Fusca Trans, que era um Fusca que nasceu para ser Ferrari, e aí... E a Ferrari que acha que é um Fusca. Né? Então, assim, quando você não... E aí, quando eu trago qualquer método meu, qualquer programa meu, individual, em grupo, treinamento, coaching, precisa ter o assessment primeiro. Eu faço esse mapeamento, por quê? Porque eu entendo como eu estimulo melhor e desenvolvo melhor esse profissional. E esse profissional se enxerga. Ele faz um raio-x dele, por quê? Para ele se apropriar do que eu tenho de força, para eu entender o que eu preciso, às vezes, desenvolver e, dessa forma, fazer minhas escolhas. Porque o que é que acontece? A gente não gere aquilo que a gente não conhece. Como é que eu vou fazer gestão de carreira, gestão de escritório, se eu não tenho dados para medir? Só se aumenta aquilo que você consegue medir. Medir. Né? Então, eu vim da advocacia, eu não sabia nada disso. Mas veja, tu sabe quando foi que eu procurei um curso de coaching para fazer? Em 2006. Tu sabe quando eu fui para a Fenalol para entender de gestão? Em 2006. Um escritório me contratou, me chamou para integrar a sociedade, para ser gestora, antes de eu integrar o escritório que eu... O último que eu tava, né, que é o MPB, de Matos, Pará e Beltrão, eu fui para um escritório que me chamou para fazer gestão. Então eu fui para a Fenalol para entender de gestão. Eu estudo isso faz tempo. Eu viajava para fazer recuperação judicial lendo sobre comportamento, sobre Augusto Cury, Chiniachik, inteligência emocional, comunicação. Por quê? Porque lá atrás eu sabia que era um desafio do caramba ser uma profissional de excelência, que não dependia só do conhecimento jurídico. Por exemplo, eu viajava de madrugada para um lugar que eu nunca vi, para despachar com um juiz que eu nunca conheci, para ver uma realidade cultural, porque você sabe que quando a gente muda de ambiente, tudo muda. Totalmente. O tribunal muda, os hábitos mudam, as rotinas mudam, os protocolos mudam, os procedimentos mudam. E quem tinha que trazer o resultado era eu. Quem era que precisava se adaptar? Eu. Quem precisava me performar bem? Era o outro ou era eu? Era eu. Então, lá atrás, eu aprimorava a minha capacidade de me comunicar bem, que já é uma habilidade inata em mim. É a comunicação, é a persuasão. Eu tenho um perfil de influência muito alto, dentro do assessment que eu te falei, do influente, do dominante. Então, eu utilizava as melhores habilidades que eu tinha a meu favor. Se eu não produzia uma planilha, porque eu detesto planilha, né? Tenho dificuldade com números, com planilha, com detalhes, eu tinha na equipe alguém que executava aquilo. Você era cantora, você não era bastidor. Não é? Então, veja, quando você entende o seu melhor, óbvio que você vai usar isso a seu favor. E óbvio que a performance, falando aqui de performance, né? Já que eu trabalho com carreira, óbvio que a gente precisa falar de performance. Por quê? Por falta de performance, as pessoas não têm resultado. Aí as pessoas acham que é o mercado. Mas quando você desenvolve sua melhor performance, a sua melhor zona de performance, assim digamos, e a nossa melhor zona de performance, ela conversa com as nossas habilidades e com a zona de esforço para a gente extrair o melhor de nós, aí, inegavelmente você vai se tornar um melhor profissional. O conhecimento, ele é importante, mas hoje dentro do que eu trabalho de pilares para uma carreira, ele é uma fatia da pizza. Quantas pessoas você não conhece, Paulo, que às vezes não sabe nada de advocacia e tá rico? Porque sabe gerir bem um escritório, tem uma equipe boa, e às vezes ele não é o advogado da técnica, mas ele é um excelente gestor. É o cara, é o cantor. É o maestro.
né? Tá na Tá frente, ali, apresenta. tá no front. Tem até um seriado. Netflix é muito interessante, tem muito seriado sobre advocacia. Aí tem o Harvey Specter. Tem. Né? Tem o Better Call Saul, que é um cara. Ali é um case de estudo de perfil comportamental. Outro que foi muito interessante, que era um advogado negro que era muito progressista lá nos Estados Unidos e defendia as pessoas, mas era super de bastidor. E aí um advogado branco fazia a venda e literalmente passava a bola e não fazia mais absolutamente nada que não fosse a venda. E o cara era um cara desse perfil altruísta. Tá na Netflix, eu esqueci agora que ele acabou sendo assassinado no final. Você chegou a ver esse... Eu assisti um dos filmes, mas agora eu não me recordo. Mas é sobre isso, veja. Se a sua melhor habilidade é o fechamento de um negócio, uma negociação, e você muitas vezes não tem ali foco e concentração, muitas vezes para estar numa baia o tempo inteiro desenvolvendo a técnica, e você utiliza a sua melhor ferramenta na sua área, e você está ali com um parceiro, você contrata uma pessoa, tem chance de você crescer mais ou menos do que você fazer tudo, claro, né? Por quê? Porque quando a gente não está na zona de performance que eu falei, com as nossas melhores habilidades, o que é que acontece? É possível se adaptar para outro perfil? Possível. A gente tem um gasto de energia enorme para fazer isso. Quando a gente se adapta da forma errada, o corpo começa a sentir também. Não só a nossa mente. Há um desgaste de energia grande e há um esforço maior para, por exemplo, se eu tenho pouca concentração, se eu tenho pouco foco, porque eu sou uma pessoa mais dos relacionamentos, quando eu vou para essa área, digamos, da concentração e do foco, eu vou precisar de muito mais energia para me concentrar em algo, para não falhar. Isso exaure o profissional. Mais rápido do que aquele que tem aquela habilidade inata. Então, aquele que tem aquela habilidade mais facilmente, ele faz aquilo com o pé nas costas. Até porque, sabe, tanta gente ficando rica no Instagram, ensinando a ficar rico, que hoje em dia deve estar uma cobrança muito grande dentro das pessoas. Porque essa galera, todo mundo tá ficando rico, menos eu, sabe? Porque tá todo mundo faturando. Será que eu não tô usando a técnica certa? Ou será que eu não tô desenvolvendo? Então tá uma cobrança. Eu tô vendo isso nos mais jovens, sabe? De você ter uma performance. Mas assim, é um negócio tão chocante que o cara diz assim, olha, em 6 meses você vai estar faturando 1 milhão. E é números e tudo. E assim, eu começo a ver isso tá meio que entrando no que era o concurso público antes, sabe? É porque estamos na era do empreendedorismo, mas estamos na geração da facilidade. Os jovens hoje querem tudo muito rápido, porque a internet acostumou isso. Sua comida você pede no iFood. Seu carro você pega no Uber. E se não chegar rápido, e se não chegar rápido, você já está incomodado. Então, não se engane que o cérebro também está mudando com os estímulos da rede social, da internet e da tecnologia. Ele está mudando. Tem um documentário maravilhoso para você. Eu já indiquei na minha rede, mas para você assistir, que é Quanto Tempo o Tempo Tem. Filósofos, especialistas do mundo inteiro, um documentário feito no Rio, que ele fala sobre essas nossas mudanças a partir da tecnologia. Mudanças, por exemplo, hoje você não precisa geograficamente mais ter limites, você já tem limites não geográficos, mas às vezes para isso teu horário de sono para atender um cliente que está no Japão muda, então ele vai fazendo essa projeção de como hoje nosso cérebro, nossa mente, nosso corpo responde à tecnologia. E aí, Paulo, as pessoas também, o jovem hoje, eu não digo nossa geração, mas já está tendo uma cobrança para isso. É tudo para ontem, é tudo que é milagre. Por exemplo, se eu apresento hoje um programa, vou te dizer o meu programa, né? Um programa que você participa, você precisa fazer isso, precisa fazer ferramentas, você vai ficar aqui em 6 sessões e você vai desenvolver sua carreira. Tem gente que abandona no meio do caminho porque não quer ter trabalho. Quer que o milagre aconteça sem rezar para o santo, não é? Então, o que acontece hoje? As pessoas querem tudo muito rápido, resultados muito rápidos, muito fáceis, mas não se preparam para alcançar. E eu não digo nem os milhões, eu digo ordinário mesmo. Não, é verdade. Eu digo ordinário, porque depois que você trabalha a sua mentalidade para crescer no ordinário, ela responde mais fácil para você ir aumentando. As coisas sem pagar o preço. Aí você falou a palavra, não é? Pagar o preço. Porque, veja, não deixou de ter esforço.
Mudou apenas o que é que precisamos ter esforço. Porque se antes eu e você advogávamos e a gente precisava carregar processo, o esforço era físico e braçal na advocacia há 20 anos, hoje ele é um desafio mais intelectual. Por quê? Porque a tecnologia veio para te desafiar a pensar em soluções, utilizar a tecnologia a favor. A gente está concorrendo com a inteligência artificial. E aí agora o novo momento é o quê? A inteligência artificial está aí. Estamos na era do intelectual. Mas como é que eu vou me destacar da máquina? Aí vem as habilidades comportamentais e humanas. Pronto, que será o diferencial. Você definiu tudo, é o que eu sempre falo. Olha, a petição hoje é fácil. Você vai no Jus Brasil. Demais. Né? Modelo para tudo. A petição é fácil. O difícil é o cliente. Então você tem que... Para você conseguir o cliente, você tem que passar segurança, você tem que passar experiência. Tudo isso. E assim, você que está nos assistindo, saiba de uma coisa. O advogado bom não é aquele que sabe o código, não. É aquele que sabe ler as pessoas. Então, é isso aí. Meu Deus do céu. A gente consegue ver 6 jogadas de xadrez na frente da gente. Que só, o próximo passo é apertar aqui, que o cara vai gritar ali, que a gente vai fazer. Você consegue ver o padrão nas pessoas. Como é que as pessoas agem. Na média, né? 80% dos casos as pessoas... aperta aqui esse botão aqui que vai doer ali. Aperta nessa ferida aqui que o cara desaba. Então a gente começa a fazer a leitura das pessoas. E né? É isso que conecta. É mais do que a lei. A lei às vezes está clara. E hoje em dia que a lei é um rochar. Rochar é aquela figura da psicologia que você, o que tem aqui? É uma coruja. Eu estou vendo um macaco. Estou vendo a lei, cada um hoje, cada juiz. A sua interpretação. Mas cada um interpreta do jeito que quer. Aquela figura ali é uma coruja de acordo com a convicção do cara. Às vezes a interpretação gramatical tá ali, a lei tá do seu lado, mas assim, você não tem que ver isso, você tem que ver como é que as pessoas agem, como é que elas se comportam, se você pode ceder, se você ceder, 1 milhão de pessoas vai entrar contra você em cima de uma chantagem, que a gente vê isso em empresas, assim, bota uma causa assim, aí eu não vou ter confusão não, todo mundo faz igual. Porra, não era pra ter feito o primeiro acordo. Fiz o primeiro acordo, me arrebentei, porque agora todo mundo acha que eu tô errado. Então, assim, a advocacia você só pega isso com o tempo de tatame. Você não tem curso, não. É você dizer. É na prática mesmo. É na prática, no feeling. No feeling, fazendo, né? A gente só aprende. Eu digo aos meus clientes, sabe, Paulo? A gente só aprende a jogar entrando em campo. Jogando, Tem muita gente que quer ficar no banco assistindo. Se você fica no banco assistindo, você não sabe a perna que você bate melhor a bola. Você não sabe a sua velocidade, você não sabe a sua potência cardíaca, você não se conhece para saber o seu melhor lugar dentro do campo. Você vai estar ali espectador dos outros. Aí muita gente não entra para a advocacia ou não tem um bom resultado porque não treina o que precisa treinar para advogar bem. E treinar bem não é só o comportamento, é a técnica. É você fazer uma petição, aqui tá mais ou menos, eu consegui o resultado, mas não era como eu queria. Eu vou me aprimorar nisso, vou fazer uma melhor, vou estudar melhor, vou, né, o meu argumento, despacho melhor que o juiz. Quando a gente já sabe qual vai ser a sentença no primeiro despacho do juiz, a gente já sabe. O cara cria uma dificuldade, um outro dia, a gente colocou uma causa que na hora de colocar tinha, sei lá, 20 mil reais e 10 centavos. Aí a gente colocou 20 mil reais e esqueceu os 10 centavos. O juiz mandou pagar as custas sobre os 10 centavos. Porque é aquele juiz mais analítico, aquele que se pega aos detalhes. Mas eu disse, esse cara vai jogar improcedente. Ele tá dando um recado, não prossiga. Não prossiga. Então assim, e no fim das contas não deu certo mesmo, ele deu um improcedente. Porque a gente percebe que o cara não comprou a ideia, deu tempo, sai antes, fora, e aí depois teve condenação. Mas aí, meu Deus, eu me lembro de Pero Calamandrei, disse, olha, pegue os autos do processo, eram autos físicos, vejam que o servidor, que o juiz saiu rabiscando. Ele sublinhava, quantas vezes... Por ali você já percebe. Ele sublinhou esse parágrafo aqui, eu vou ganhar. Olha o que ele deu importância, dizendo isso tudo que foi nesse parágrafo aqui. Quando você vê a sentença do cara, o cara fez com base naquele parágrafo. Aí é a velha história, lê as entrelinhas, né?
ler as entrelinhas, o que requer maturidade, o que requer feeling, o que requer prática. Porque, veja, a gente só vai aprendendo isso com o tempo, né, Paulo? No início da carreira, às vezes ele até grifa e você não tem a percepção. Aí você faz outro, você conversa com outro advogado, você vai pegando a maturidade, você vai começando a entender, você vai se lapidando. O tempo nos aprimora, inegavelmente. Se você está jogando, com o tempo você se torna melhor jogador, trazendo pro jogo de futebol, né? Se você é um jogador que treina muito, se você é um nadador que nada muito, como Michael Phelps, que tem TDAH, o professor disse que ele nunca seria ninguém na vida. Eu uso muito ele como exemplo, porque às vezes as limitações a gente se coloca, né? Ele tinha tudo para acreditar naquilo que diziam sobre ele. Mas ele treinava para ser o melhor. E foi um dos melhores. Porque a gente pode, o ser humano, ele não é um projeto acabado. Eu acho que é o seguinte, se você disser assim, qual é a melhor? É um Jeep ou uma Ferrari? Depende. Às vezes você precisa de um Jeep mesmo, com a roda de Jeep. Mas tudo isso é treino, né? O Jeep que funciona bem, ele sabe que ele é Jeep e ele vai funcionar como Jeep, não é não? Ele não vai conseguir botar a velocidade numa Ferrari. A Ferrari, assim, a gente nasce com a potencialidade e tem que ir pra ali, sabe? E é por isso que se conhecer faz diferença, né? Eu digo, olha, a bola redonda, ela serve pro boliche. A bola quadrada serve pra escorar a porta. Aí quando você bota a bola redonda pra escorar a porta, ela não escora. E quando você pega a bola quadrada, a bola redonda pra jogar boliche, então você tem que saber a ocasião da bola quadrada e da bola redonda. E a gente volta pro início da nossa conversa. Se eu não me conheço, não conheço minhas habilidades, eu vou querer viver como uma bola redonda sendo uma pedra quadrada. A pedra quadrada na hora, no momento certo, ela é fundamental. E a pedra redonda no outro momento, ou em outra circunstância. E às vezes a gente quer ser a pedra redonda, só que a gente nasceu pra ser a pedra quadrada. Caramba, tá na cara. E é por isso que se apropriar de quem se é o primeiro passo pra gente crescer, né? Olha, depois desse show aqui, eu quero que você deixe aí, quem quiser entrar em contato com você. A gente falou tanto no Instagram, agora fora do Instagram eu falei. Facebook agora é só 55 mais, viu? É outra geração, a geração dos baby boomers estão no Facebook, mas ainda é uma plataforma de negócios importante, viu? Ainda é eleita uma plataforma de negócios importantes. Hoje tem site www.raquelperes.com.br Raquel Peres com S, Raquel Peres com S. E tem o Instagram que é raquelperes.off, que é o meu Instagram novo. O antigo eu tive problema no Instagram, então tem um perfil novo crescendo. Então você que quiser conhecer, entender mais sobre carreira na advocacia, gestão de carreira, desenvolvimento comportamental, assessment, habilidades, esses temas todos que especialmente falado para mulheres, mas não excluímos homens, mas que fomentam o protagonismo feminino e o desenvolvimento profissional, raquelperes.off. Espero a audiência lá. Eita bronca. Olha, gente, foi um prazer estar com vocês. Raquel, quero deixar você convidada, seu pai também, tô louco para recebê-lo aqui. O pai dela foi desembargador daqui, tem muita história para contar. E eu gosto de conversar com essa geração a mais que a minha, porque esses caras já viram muita história. Teu pai contando na época que ele era da execução penal. E as conversas que ele tinha com os presos, porque na época ele visitava, ele era juiz de execução penal. E aí ele me disse que ele aprendeu do instinto humano naquele lugar. Tô louco para conversar com ele, levando agora para esse instinto. A vivência, né? Se você levar a letra da lei, você ter experiência de vida, né? E vivência. E para vocês que estão aí, curtam, compartilhem, faça aquele negócio todo que a gente pede toda vez. Um abraço e até a próxima. Abraço, obrigada, Paulo. Foi um prazer enorme. Um abraço, Raquel. Tchau, tchau. Tchau.